Paz de Cristo, sejam bem-vindos às nossas aulas. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha participado. Lembrando, se você deseja aprofundar essa temática que é riquíssima, não deixe de adquirir, então, o livro de apoio, que está fenomenal, está fantástico. Eu já tive a possibilidade de ler. Isso implica dizer que você pode ter um material a mais que vai contribuir para a construção da sua aula. Hoje temos a lição de número 8, 7 provisões de purificação e seu cumprimento em Cristo. Então, o cerne dessa lição 8 fala da purificação do cristão a partir de Cristo e de Cristo também. Então, dentro do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, pela análise tipológica do texto sagrado, é possível então perceber ou ter a perspectiva, o fundamento da expiação e redenção no Antigo Testamento, que traz consigo, nessa questão em si, traz a purificação e a santificação. Então, no primeiro ponto, a primeira provisão de Deus, dentre essas 7, é o dia da expiação, que é o Yom Kippur, isto é, um dia onde era possível o pecado da nação ser expiado por meio do sumo sacerdote, que passava a noite toda acordado em jejum, que passava a noite acordado, expiava por ele primeiro e depois ele ia no Santo dos Santos, no lugar mais sublime da presença de Deus, com sangue, com o incensório ou incensário e balançando bastante incenso, fumaça, cobrindo a sua visão da arca, e nesse dia então os elementos sacrificiais para trazer então a redenção da nação, fazendo pecados por si, fazendo sacrifício por si, por sua casa e depois pela nação de Israel, trazendo no Santíssimo Lugar o sangue da expiação. Então, o primeiro ponto para alcançar a expiação ou a redenção é o Yom Kippur, ou o dia do grande dia da expiação. A segunda forma que o autor trabalha são os sacrifícios pelo pecado, pela transgressão da lei. Então, entre os 4 tipos principais de sacrifícios no livro de Levítico, pelo pecado do sacerdote, pelo pecado da congregação, pelo pecado do príncipe, ou o pecado da pessoa comum. Então, todos poderiam, com vários tipos de oferta, da mais cara, da mais custosa, menos custosa, todos poderiam, então, oferecer a Deus um tipo de sacrifício de expiação, segundo a lei, segundo, então, a prescrição do Código de Santidade ou do Código Levítico que trabalha aquele texto. Então, dentro disso, é possível observar os rituais, a teologia desses rituais e o coração, então, dessa teologia. A quarta provisão, então, seria a purificação pelo contato de cadáver. Então, temos o dia do perdão, Yom Kippur. A segunda e terceira, vários tipos de sacrifício, desde um sacrifício pelo pecado, pela culpa, vários tipos de oferta para a expiação, desde o príncipe, desde o rico até o pobre, até o mais simples, a pessoa comum, e depois, então, entrando no quarto tipo de provisão, o contato com o tipo de cadáver. Então, o livro de Levítico traz a prescrição que evitava o contato. Então, toda essa lei cerimonial, toda essa lei dietética de comer isso ou não comer aquilo, tudo isso, então, implica ou mostra que essa separação faria de Israel um povo consagrado a Deus ou separado. Então, até o contato com alguém doente, você precisava trazer uma oferta. A mulher, no pós-parto, precisava trazer um sacrifício. Nem Maria, lá em Lucas, foi isenta disso. Mesmo trazendo a mãe do Salvador do mundo, mesmo sendo a mãe do Salvador do mundo e trazendo um homem sem pecado, Jesus, ela, segundo a lei, ela vai cumprir, trazendo a oferta do resgate dos primogênitos, conforme a prescrição da Páscoa, e trazendo a oferta da purificação do pós-parto. Isso demonstrando a sua piedade em relação à lei do Antigo Testamento. Dessa forma, podemos perceber, então, que o contato com o morto, um contato com alguém doente, era necessário, então, ter um tipo de expiação ou purificação. Além disso, fora isso, melhor dizendo, deixava a pessoa ausente da congregação, ou seja, o não cumprimento desses rituais fazia a exclusão da pessoa do culto. Isso é interessante. Então, estar em comunhão com a comunidade, precisava, então, obedecer às prescrições, o relato da forma que o sacerdote, então, ensinava na forma de oferecer algo a Deus. A quinta provisão dada por Deus, por nós, é a
purificação da lepra. A lepra é uma doença sem cura na época, a doença de segregação. É interessante que no hebraico a expressão ferido de Deus se assemelha à palavra para lepra, a algo que está ligado à lepra, porque se considerava aquele leproso alguém que Deus feriu como uma forma de punição dentro da teologia da retribuição do Antigo Testamento. Pode perceber isso? O rei Uzias, em 2 Crônicas, 26, ele tenta queimar incenso e fica leproso, porque tenta usurpar, então, a autoridade sacerdotal, e isso é punido por Deus e fica segregado, separado, fora do culto e fora do convívio da sua sociedade, porque estava leproso. Então, existia uma provisão para aquele que foi leproso e foi curado da lepra. Claro que a palavra lepra no hebraico pode se referir a várias doenças de pele e também era passível de uma análise, porque quem dava a sentença de puro ou impuro era o sumo sacerdote. Então, ele também dava a sentença de separação ou retorno às atividades e ao culto, a partir então da oferta pela purificação dessa pessoa que estava leprosa ou alguma outra doença de pele, sendo manchas, etc, etc. É claro que Davi vai usar a mesma linguagem no Salmo 51, quando diz: purifica-me, Salmo 51, 7, com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Se o pecado tem cor, a cor do pecado é vermelha. Porque Isaías vai dizer: se os vossos pecados forem vermelhos como o carmesim, eu vou transformá-los mais alvos e mais brancos que a neve. Então, fala da pureza, da purificação, já que o isopo também era usado no ritual de purificação do ex-leproso. Dentro disso, é possível também perceber os rituais de purificação do sacerdote, está ligado então a uma conexão cristológica, à sexta purificação, que é a lavagem da pia. Então, lavar as mãos, as ações e lavar os pés era lavar a conduta que aponta para uma verdade espiritual mais profunda, tanto do cristão como do próprio Cristo, que nos lavou pelo seu sangue, nos regenerou, nos transformando mais alvos que a própria neve. E, por fim, essa sétima provisão de redenção ou de purificação ou santificação, conforme visto, né, 7 provisões de purificação, que também se envolve, lembrando, a santificação pode ser externa para interna e a purificação vem de dentro para fora, em primeiro lugar, é interno para o externo, sendo a sétima a própria mitra do sumo sacerdote, com a frase gravada na fronte: santidade ao Senhor. Então, preso ao turbante do sumo sacerdote, mostra ali, então, que ele deveria ser santo, ou seja, separado para a função sacerdotal. Falar em separação no Antigo Testamento está muito mais ligado a essa separação humana de pessoas, de coisas, de objetos, de animais, de comida, mas no Novo Testamento a nossa purificação e a nossa santificação vem pela comunhão, como diz lá então em 1 João 1,7, que diz assim: se andarmos na luz como na luz ele está, tivermos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, hoje em dia, a nossa purificação está na comunhão do corpo de Cristo, na comunhão da igreja, está presente e participante da igreja, o que demonstra, então, o que podemos receber todo esse tipo de purificação, conforme já pré-falado, pré-figurado desde o Antigo Testamento. Que Deus te abençoe, então, que você possa adquirir o material, que você possa, então, estudar e também explicar e aplicar de forma bem pastoral e prática, mesmo sendo um professor, para que a igreja possa absorver e entender esse conteúdo e crescer na graça e no conhecimento. Deus te abençoe. Até a próxima aula.